Paz Família no Barco, está no ar mais um No Barco Podcast, diretamente aqui dos estúdios No Barco, em Guarulhos. É uma grande alegria poder, mais uma segunda-feira, estarmos aqui reunidos, sempre nessa mesa de conversa edificante para minha e para sua vida. Estou aqui com o José Otto. Bom dia. Rapaz, e pedir licença, né, para entrar à sua casa, ao seu passeio de ônibus, onde você estiver, onde estiver nos acompanhando, para nós também é uma alegria imensa, né? Já virou para nós também um dia, assim, que fica comemorativo, né? Um dia que tem um episódio para se gravar, para nós é muito bom. E hoje a gente vai gravar um episódio aqui que pro Eltinho um dos favoritos. Ele sempre gosta quando vem alguém do clero aqui, né? Com certeza, para nós é sempre uma confirmação do chamado, do apostolado, quando vem um sacerdote. Então, quando vem um bispo, mais ainda, né? Então, para nós é uma alegria imensa. E eu queria convidar você, né, como você já faz, para nos ajudar a evangelizar, né? E como que isso acontece? Toda vez que você curte, que você comenta, que você compartilha, você ajuda ativamente esse canal a continuar evangelizando, a permanecer no ar. Então, isso não lhe custa nada, faça isso, né? Tome essa iniciativa aí, deixa um comentário, diga de onde você está nos ouvindo, qual a sua diocese, qual a sua paróquia, comente qualquer coisa aí, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e que precisa ser alcançado a mais pessoas, precisa chegar a mais pessoas, tá? Mas sem mais delongas aqui, eu queria, então, de fato, formalmente acolher o nosso convidado de hoje, Dom Otacílio, sua bênção. Seja muito bem-vindo, viu? Deus te abençoe, Elton. Deus te abençoe, Elton, essa dupla. Vai longe. Deus abençoe. Glória a Deus. E aí, tudo bem, Dom? Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria muito grande estar aqui no barco. Olha só. O nome é muito sugestivo. Não é? A gente sente realmente com a presença de Jesus. Ele no barco, tudo dá certo. Coisa boa. Então é uma alegria muito grande. Aceitei esse convite, né, de vir fazer esta conversa, esse podcast, porque eu tenho um princípio. Eu sempre falo nas homilias. Se a gente não usar a internet, a rede, o mundo virtual para evangelizar, para levar coisas boas, o inimigo com certeza vai esparramar o que não presta. Olha só. Não ter medo. Temos que avançar. Sugestivo, o barco tem que avançar para as águas mais profundas. Glória a Deus. Por isso que eu vim, para fortalecer esse seu trabalho. É um desafio. Evangelizar na rede não é para qualquer um. Porque muitos fogem na hora de falar no microfone, diante de uma câmera. A gente não pode mais fugir. Creio que se Jesus estivesse assim presente historicamente entre nós, claro que ele está pela fé, ele não fugiria dos meios de comunicação social. Nos desafia a evangelizar em todos os meios, como o apóstolo Paulo também, né? Perfeito. Muito bom. E é como o senhor falou, onde a igreja, né, em todos os seus níveis hierárquicos, né, seja o clero ou os leigos, onde a igreja ela se omite, né, ela evita estar, aí o inimigo ele toma conta. Já que a igreja não quis, então tá bom, a gente assume isso aqui. Então tantas coisas a gente fala, é do demônio, e a gente foi se isentando. Então, por exemplo, música, a arte de modo geral, inclusive as redes sociais, por vezes a nossa negligência, a nossa omissão a assumir nosso espaço ali, fez com que tanta coisa que não edifica acabou chegando nas famílias por meio das redes sociais por conta da nossa omissão, né? Eu digo sempre que o problema não é a internet, o problema é quem está usando a internet. Com que princípios? Com que objetivos? Há pouco você falou muito bem. Tem que ter engajamento. Um programa desse tem que ser compartilhado, não só porque estou aqui, evidentemente, mas eu já vi que tem outros podcasts muito interessantes. E às vezes as pessoas ficam vendo coisas banais, sem sentido. Então tem ali entrevistas muito boas e é tempo de evangelizar na rede. No barco é essa confirmação. É tempo de evangelizar na rede. Tem tudo a ver, né? Barco, rede. Só que eu estou falando da rede de comunicação midiática virtual, né? Então, pois é. Mas o motivo é para você compartilhar o vídeo. Então, Eu gostei que o senhor citou Paulo já, né? Porque se pegar, Paulo também tinha esse entusiasmo para ir nos lugares que talvez o paganismo tomava conta. Mas quando se pega o Areópago, né? A gente pode dizer que a internet parte por esse princípio também e faz necessário que os cristãos estejam ali para trazer a mensagem também, né? Perfeito. As diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil, que esse ano vai ser aprovada a nova, está em processo de aprovação na Assembleia dos Bispos.
elas sempre nos desafiam, os papas também. Papa Leão agora, Papa Francisco, o próprio Papa Bento, e assim, nessa retrospectiva, sempre nos convidam a evangelizar nos novos areópagos. Perfeito. É muito cômodo ficar evangelizando ali, dentro das paredes da igreja. Agora nós temos lugares que nos desafiam. O mundo midiático, né, através da internet, tem os shoppings, as escolas, universidades, cadeias, hospitais. O barco, como eu falei, tem que avançar para as águas mais profundas. Então, tem lugar que a igreja precisa marcar uma presença mais forte. Graças a Deus, né, nós temos ocupado os meios de comunicação social, tem chegado em muitos lugares, rádio, televisão, internet. No barco, essa é a proposta. Agora, uma coisa interessante, que inclusive a gente conversava ali no off, é a força da evangelização nos meios digitais, ela é importante, mas a gente não se desvincular da nossa pertença na vida prática, né, de uma paróquia, numa comunidade, porque às vezes a gente se desloca tanto para evangelizar no meio digital e não presta contas a ninguém, não tem uma paróquia para pertencer, e acaba que a nossa vida fica solta, assim, né? Você tocou um ponto muito importante. Gosto muito de ver aquelas grandes concentrações, shows. Graças a Deus temos padres que reúnem multidões. Mas eles mesmos também dizem, e eu, como igreja, devo dizer também, mas é importante que aquela multidão tenha embasamento, tenha o seu porto seguro, tenha a sua comunidade de engajamento. Claro que nós precisamos de momentos de massa. É bonito ver uma igreja que reúne milhares e milhares de pessoas em nome de Jesus. Mas também é muito bonito ver aquela comunidade no dia a dia se encontrando para catequese, se encontrando para celebrar a Eucaristia sem holofotes, sem flashes, às vezes com todos os atropelos, todos os limites de uma comunidade. É muito bonito ver uma pessoa engajada na comunidade, visitando um idoso, visitando um enfermo, trabalhando aí, engajado aí nas questões sociais, no cuidado da casa comum. Nós temos várias pastorais sociais. É muito bonito ver aquela pessoa que se encontrou com milhares e milhares e milhares de pessoas, ela está no conselho paroquial da paróquia, decidindo juntamente com o padre, numa experiência sinodal, caminhando juntos, porque a paróquia precisa ter um CPP. A paróquia precisa a comunidade precisa de um conselho comunitário. Então tem um momento massa do anonimato, o que é uma pessoa no meio de 50 mil. Mas precisa de um momento de 55, onde ela está reunida com a comunidade, refletindo, trabalhando, fazendo aquela quermesse, fritando um pastel, né, ajudando ali no dia a dia, preparando uma missa menos festiva, missa cotidiana. Então eu faço um alerta: vivamos grandes momentos, mas tenhamos também pequenos, inexpressivos momentos que não vão para a rede. Muito bom. Aquela reunião para tomar uma decisão de construção, ajudar o padre na paróquia. Isso é muito importante. Ter uma comunidade, isso que você colocou, Vitor, é muito importante, Velto. É preciso ter uma comunidade de vida, engajado, onde você tem nome, sobrenome, endereço e compromisso. Muito bom. Interessante. Nome, endereço e compromisso. É até uma rima, né? Você sabe que eu gosto muito da poesia, né? Sim. E o Papa Francisco disse que a ternura e a poesia que vão salvar o mundo, né? Então a gente não pode perder a dimensão poética Legal. da evangelização. Legal. É o lugar de onde você parte e o lugar para onde você pode voltar, né? Seguramente, né? Exatamente. O barco, se me permite voltar Por várias favor, vezes. por favor. Ninguém vai, via de regra, a gente entra no barco para uma viagem. Mas é preciso ter o porto seguro.
Eu diria que a nossa comunidade é o nosso porto seguro. E tem o momento do barco e nos levar para outras margens. Mas a gente precisa ter um referencial. Então você que está nos ouvindo e nos vendo, tenha a sua comunidade. Se alguém te perguntar, onde você participa? Eu participo da paróquia tal, da comunidade tal, e eu sou engajada naquela pastoral, né? Eu sou dizimista daquela comunidade também, porque sem o dízimo não tem evangelização. Gostei muito desse enraizamento. Legal. Não podemos perder a raiz da comunidade. A minha vocação nasceu numa comunidade, e onde você me viu celebrando. Sim. Então eu nasci naquela comunidade, nas atividades pastorais. Inclusive, eu acho que é um bom momento para a gente falar um pouco disso, né? Porque muitas pessoas que estão nos assistindo talvez falem, mas de onde que é Dom Otacílio e tal? Acho que seria um momento oportuno para o senhor falar, né? Da sua origem, que inclusive está no ambiente de sua origem, né? Certamente você que está nos vendo no barco, certamente você não me conhece. E prazer te conhecer, como eu também não conhecia vocês. Sim. E para isso é a rede, né? E para isso é esse programa, para a gente se dar a conhecer, para levar a palavra de Deus, né? Eu sou Dom Otacílio Ferreira de Lacerda. A minha origem é de família muito pobre, família muito simples. Sou mineiro, nasci em Minas, cresci em São Paulo, cresci em Guarulhos. Né? As minhas primeiras experiências de comunidade foram em Guarulhos. Já vou fazer agora 9 anos de bispo. Eu fui ordenado em 88, é só fazer a conta aí, né? Em abril de 88, como padre, né? Bispo vai fazer agora, vamos celebrar 9 anos. Nasci numa comunidade, paróquia, eu fiz primeira comunhão no Jardim Presidente Dutra, na Diocese de Guarulhos, na época era comunidade. Depois eu comecei na comunidade Santa Luzia, hoje paróquia Santa Luzia, onde você... Nossa paróquia. A nossa paróquia, né? Paróquia Santa Luzia. Lembra sempre do enraizamento? Tem que ter o nosso porto seguro, a nossa referência. Eu cresci nessa comunidade Santa Luzia, dando catequese, coordenando a comunidade, ministro da Eucaristia. Levava uma vida comum, estudava, trabalhava, namorava. Mas aí vem um chamado de Deus mais forte, a sedução, né, do Senhor. Aí larguei tudo. E como é que foi esse chamado? Como é que o senhor percebeu? Ou tem alguma coisa diferente para mim aqui da parte de Deus? Tive o acompanhamento espiritual de um padre, isso foi muito importante, hoje em memória, Padre Lino, mas me senti bem naquilo que eu estava fazendo, eu sentia que Deus queria algo mais. Poderia ter constituído família, ter seguido no campo da economia, trabalhava numa empresa, mas eu sentia que evangelizar, eu queria me entregar mais na evangelização. E já tinha quantos anos nessa época? 21. Quando eu entrei para o seminário, eu tinha 21. Já é maior de idade, já. Eu tomei a decisão e enunciei tudo. Fui para o seminário, na época Dom João Bergésio, o primeiro bispo da Diocese de Guarulhos. Aí fui para o seminário e daí para frente é formação, trabalho, filosofia, teologia. Estava fazendo economia, estava indo para o 4º ano. Nossa. Entre 4º ano de economia e começar a filosofia, eu optei pela filosofia. Então vou para o seminário. Minha família é católica, de origem católica, graças a Deus, meus pais me deram muito apoio, me questionaram, para que não fosse uma fuga. Sim. Lembro que a minha conversa com meu pai foi muito forte. Ele, frente a frente, ele perguntou, não é nenhum problema não, né? Eu falei, não, pai, é vocação. Ele tinha medo, porque padre também sofre perseguições e compressões. Vocação não é fuga, é resposta. Então eu tinha que viver aquela vocação, não fugir de problemas. Ninguém vai para o seminário fugindo de problemas, que vai ser o problema. Olha só. Então eu sentia que queria algo mais, né? Eu queria continuar aquele trabalho, eu sentia aquele chamado, aquele amor de Jesus muito forte. Nada de voz do além. É simplesmente uma leitura dos acontecimentos. A percepção da realidade ali. Percepção da realidade. Naquela pequena comunidade, por isso que eu falo muito de comunidade,
trabalhando ali, fazendo encontro com jovens, dando catequese. E eu olhava para os padres, envelhecendo, morrendo. Aí Deus falou assim, e eu querendo mais deles, eu sentia Deus falando assim, você quer mais? Eles já deram, vai lá e faça diferente. Eu estou nessa até hoje. Então, aquilo que eu Jesus venceu. aquilo que eu cobrava, né, dos padres mais velhos, não pode ser assim, então vai lá e faça diferente. Então eu sentia que não adiantava ficar criticando. Aham. Vai lá, dê sua vida, porque eles estão dando a sua vida. Aí eu falei, então eu vou entregar minha vida para Jesus. E ele foi mais além, né? Chamou o senhor mais pra perto ainda. Não esperava, né? Não esperava para ser bispo, né? Eu queria ser padre. Eu não tinha, nem sonhava. O senhor foi ordenado em 88? Padre 88. Na hora que o senhor falou, me deu um impacto assim, porque o senhor foi ordenado ao sacerdócio antes mesmo da gente nascer. Como é que a gente vai ouvir agora, né? A voz de uma pessoa que tá há tanto tempo já nessa entrega? Vocês nem estavam no mundo, né? Não. 2 crianças, né? Eu tenho 88, então vocês nasceram em que ano? Eu nasci em 89. E eu nasci em 91. Eu peguei vocês no colo. Foi. É uma metáfora, né? Aham. Vocês tinham um aninho. Não, e exatamente hoje, Paróquia Santa Luzia, pertencia à Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, é onde eu vivi meus primeiros anos de padre, de 88 a 92. Parque Alvorada pertencia a Bom Sucesso. Olha só. Toda essa região imensa hoje, Grande, hein? Imagine, hein? houve um tempo Era que trabalho o pros Bom padres. Sucesso pegava da Ponte de Cumbica para cá, tudo era paróquia de Bom Sucesso. Meu Deus do céu. Só que, claro, não é esse contexto de hoje. Era um contexto bem de periferia, ainda muitas matas. Hoje é totalmente diferente, né? Hoje, eu não sei mais nem falar quantas paróquias tem, né? Aí, em 88 a 92, você pediu para falar um pouquinho da minha vocação. Sim, sim. Eu só não quero prolongar muito para não cansar quem está vendo e quem está ouvindo. Mas talvez para quem conheça é chover numa olhada, mas para quem não conhece é interessante. importante, né? Aí veio 93, o grande momento da minha vida. Estava bem como vigário em Bom Sucesso. Vigário, de 88 a 92. Aí o bispo falou, olha, eu preciso de você na paróquia Santo Alberto Magno, 93. 10 de janeiro de 93, pároco. Vamos que vamos. Minha primeira experiência de pároco. Uma paróquia que está celebrando 40 anos. Inclusive eu vou lá hoje. Sim. Legal. Cada mês, dia 15, que é o dia do padroeiro, 15 de novembro, está indo uma pessoa. Eu vou lá hoje. Aí ali eu fiquei de 93 a 10 janeiro de 2000. Aí eu fui para uma missão em Rondônia, voltei para Bom Sucesso, para a paróquia de Bom Sucesso, depois Gopoúva, e aí quando o Papa Francisco, eu fiz rapidinho essa passagem, Sim, sim. né? O Papa Francisco, me aposentei em 2016. Não sou tão velho, eu ia falar 56, não, 56 anos. Eu me aposentei pelo trabalho, né, tempo de serviço. Mas aí o Papa Francisco, em novembro, falou, muito bem, só que na igreja o senhor não vai aposentar, não. O senhor vai ser bispo auxiliar de Belo Horizonte. Olha só. Aí, eu sempre, minha devoção mariana, a Anunciatura liga para saber, né? Era 29 de novembro, de manhã, De que ano? 2016. Legal. Naquele dia, o mundo estava horrível. Caiu o avião da Chapecoense. Meu Deus do céu. Estava em prantos, né? Horrível. Aí, uma ligação da Anunciatura. Minha secretária grita meu nome. É da Anunciatura, meu coração gelou. Aí o Foi secretário... que eu fiz. Lá vem confusão, né? Tem padre que morre de medo quando a Anunciatura liga, manda uma carta. Eu falei, meu Deus do céu, o que a Anunciatura quer? Aí, do outro lado da linha, Excelência depois, né? Padre Tacílio, sim. Olha, o Papa te nomeou bispo auxiliar de Belo Horizonte. Qual a sua resposta? Direto. Meu Deus do céu. Aí não Como é que é? tinha. Tomei uma água. Espera um pouco. Show. Aí qual a minha resposta? Na hora me veio Nossa Senhora. Bom, eu já tinha um bom tempo de padre.
Nessa ocasião, o senhor estava aposentado do serviço paroquial? Eu não tô entendendo. Não, eu me aposentei pela sociedade civil. Ah, tá. INSS e Entendi, tal. entendi. Não, eu era pároco. Nem que paróquia. Gopoúva, Santo Antônio do Gopoúva. Ah, beleza. Eu estou em novembro de 2016. Certo. Pároco, 10 anos ali no Gopoúva, de bem com a vida. Tranquilo. Coordenação diocesana de pastoral, conselho presbiteral, vida que segue. Uhum. Claro que se Dom Edmilson, naquela oportunidade, precisasse me transferir, porque uma coisa eu sempre aprendi. Diga sim a toda transferência do bispo. Boa. Olha. Obediência. Hum. Porque quando a obediência se faz presente, tudo é mais fácil. O sim de Maria é inspirador para mim. Aí naquele momento, como eu falei, estava tranquilo na paróquia, né? Mas tranquilo entre aspas, desafios, etc. Sim, né? Mas nem sonhava. Claro que você escutava comentários que ia ser bispo. Deus me livre, eu dizia. Eu sabia das dificuldades de ser bispo. Não é fácil. Dom João, o primeiro bispo de Guarulhos, nunca esqueço, no testamento, ele falou, muitas vezes rezei a Deus para viver a terrível missão de ser bispo. Não é fácil, a responsabilidade é muito grande. Meu Deus. Afinal, é continuar a missão de Jesus Sim. e levar essa barca de Jesus à frente, as tempestades, as dificuldades, as provações. Eu não sonhava em ser bispo. Mas assim, todo padre tem essa possibilidade. Pelo fato Tem. de ser padre, né? Todo padre. Mas assim, existia da parte do senhor alguma probabilidade maior por ter, sei lá, uma influência maior, ter maior contato com o grupo de bispos, ou nada desse sentido? Não, eu não tinha grandes amizades com bispos. A ponto, essa fase de influência, isso não existe, né? Eu creio que isso não existe. Tanto que o bispo, possivelmente que tenha me indicado, já havia falecido, que era Dom Luiz, que foi o segundo bispo. Então eu nem sonhava, havia até outras possibilidades. Mas veio o convite, né? Veio a nomeação, melhor dizendo, que a gente pode falar não. Não é imposição. A igreja respeita, ela consulta. Aí me veio, eu pensei assim, se Maria falou sim para a encarnação, quem sou eu para dizer não para essa missão? Então diga ao Papa que sim. Excelência, aí vira excelência. Excelência, guarda segredo até 20 de dezembro. Não pode comentar com ninguém. Isso é difícil, né? Nossa Senhora, nem com a família, nem com ninguém. E eu ficava assim, dias e dias rezando. Meu Deus, fui nomeado bispo, um apóstolo. Então, é isso que eu pensei. O que passa na cabeça de uma pessoa? Porque assim, não se escolhe ser bispo. Você não faz um plano de vida. Ah, já sei, eu acho que você. Não tem carreira. Plano de carreira, né? Plano de carreira não tem. Não tem. Você não sabe, mas daqui a pouco, quando você vê, vem a nomeação, agora você vai ser um sucessor dos apóstolos. Eu acho que quem pleiteia e faz carreira para ser bispo não tem juízo perfeito, não. Foi Ou natural. muitas vezes não é nomeado também, né? Pode fazer Muitos plano. querem e não são. É. E às vezes muitos que não querem são nomeados. E é um processo muito sério. Uma nomeação de bispo não é da noite para o dia. Há consultas, né? Há escrutínios, manducata, a anunciatura, ela faz uma análise do candidato muito apurada. Vai para Roma, vai para o dicastério dos bispos. É o Papa que nomeia, de uma lista tríplice, ele tem que escolher. Passa pela caneta do Papa, sem dúvida. Mas tem o dicastério que faz toda uma verificação. Tem que ter formação, tem que ter conhecimento doutrinal, tem que ter experiência pastoral, tem que gostar do povo, devoção mariana, obediência e outras tantas questões, né? Mas imagina, para um papa e o dicastério conseguir analisar isso à distância, né? Mas na diocese é um processo de Existe também, né? consulta. De consulta. Mas é interessante, né? É. Eu fico imaginando também o peso. Você imaginar que você é um sucessor dos 12 primeiros que estavam com Cristo ali. Eu vou dizer que alguns dias, até a nomeação, apagaram da minha mente. Você vive... É uma experiência indescritível. E depois que sai a nomeação, até a ordenação é outro momento e dá apaga da mente alguma coisa. Você fica o tempo todo falando, mas por que eu?
ser um dos 12 Interessante. é muito forte. Aí vem a ordenação, foi em Aparecida. A ordenação foi no Santuário de Aparecida. Você vai falar, que chique, hein, bispo? Não é porque Guarulhos, a diocese, não tinha um Não lugar comporta, né? que comportasse. Aí eu tive essa inspiração, Dom Raimundo Damasceno, na oportunidade, prontamente aceitou. 17 de março estava eu sendo ordenado bispo no Santuário de Aparecida. E teve mais a outra ordenação? Só Não, a minha. só- Inclusive, me parece que bispo diocesano no santuário é minha. Não quero cometer aqui, falar uma mentira. Aham. Se eu estiver errado, me corrija. Parece que diocesano mesmo é o único. Olha só. Mas, independente disso, eu fui ordenado no santuário Nossa Senhora Aparecida. E a devoção a Nossa Senhora é muito forte na minha vida. A Nossa Senhora Aparecida nem se fala. O meu nascimento foi um milagre atribuído a Nossa Senhora. Eu não queria nascer. A parteira desistiu. E quando ela entregou para Nossa Senhora, segundo a minha irmã, Uhum. eu não lembro, né, no dia que eu nasci, claro. Né? Eu tava lá, mas não lembro. Eu estava lá, mas eu não lembro. Mas a minha irmã conta direitinho que a parteira botou a cabeça na parede e falou, entrego para Nossa Senhora. Ela acabou de falar, eu chorei. Entregou pra quem devia. Aí eu saí do ventre da minha mãe, chorei e hoje estamos aqui conversando, né? Então a devoção a Nossa Senhora. Aí fui para Belo Horizonte, 2017, já bispo, auxiliar, com Dom Valmor, um privilégio. Bispo auxiliar de Dom Valmor. Então aprendi muito com meus colegas auxiliares bispos, aquele povo de Deus maravilhoso de Belo Horizonte. A gente se emociona, porque foram 2 anos maravilhosos. Super bem em Belo Horizonte, mas já tinha 58 anos, já maduro, né? Entre aspas, maduro, né? Idade já tinha, maduro não sei. Tinha uns KM já, né? Os Rodado. KM bem rodados, né? Dos que estavam lá, né? Tinha o Dom Mal, que agora está em Santos, mas eu era um dos mais bem vividos, melhor assim, né? Aí novamente o Papa, Nunciatura. Excelência, a ligação da Nunciatura. Excelências, o Papa te nomeou bispo titular, agora titular, de Guanhães, Minas Gerais. E Guanhães? Qual a sua resposta? O que me veio na minha mente de novo? Quem? O exemplo, né? Nossa O Senhora. exemplo materno. Não, Nossa Senhora. Sim, de Maria. Sim, o exemplo materno. O exemplo materno. Desculpa, eu não ouvi. Emoção. Emoção, às vezes acontece isso. Aí, sim, pode falar para o Papa que sim. Então, Excelência, escreva uma carta agradecendo ao Papa, né? E aí, setembro, isso foi em junho, setembro eu assumi Guanhães. Eu brinco lá em Guanhães, fui ver no mapa, o que é Guanhães? E um dia... Foi Goiás, não? O que quiser dizer? Você pensa, né? Aí você joga no Google, né? Guanhães, Goiás, fica 800 quilômetros. Não, é Guanhães. Você tem que fazer até meio nasal, quer dizer índio, corredor, né? Eu falei, Guanhães. O Google sempre entende Goiás. Aliás, eu falo para as pessoas, sou bispo de Guanhães. Goiás. Minha tia mora lá. Não, é Guanhães. Aí eu brinco assim com as pessoas, eu tenho um bordão. Eu gosto muito de bordões, né? Um dia... eu procurei Guanhães no Google. Hoje, eu procuro no coração. Aí, ó. São 6 anos que eu estou lá. Não é uma diocese. Seu povo, né? É meu povo que a igreja me confiou, né? São um clero muito simples, um clero muito trabalhador, tem muitos desafios, mas eu diria que as alegrias são maiores. Estou lá há 6 anos, estou de férias agora. Uma vontade de voltar para trabalhar, rapaz. Eita. Que é um povo muito bom, né? Sou feliz de ser bispo. Era feliz de ser padre, era feliz de ser seminarista, ou diácono, depois seminarista, e era feliz como cristão. Ser bispo não foi o exílio da minha felicidade, foi a realização da plenitude da minha felicidade. Então, sou bispo, sou feliz. E estou em Guanhães, até a hora que o Papa quiser. Se for até 75 passa a régua, né? Todo bispo tem que entregar a diocese. Já é descrito isso, né? Nas regras da... Nas regras. Deu 75, faz uma carta ao Papa. Se torna emérito. Não usa a palavra aposentar, né?
se torna emérito. O governo da diocese você entrega ao Papa. Aí cabe a ele dizer, olha, fica mais 1 ano, fica mais 2, fica mais 3, como tem o Dom Odilo agora, pode ser bispo, pode ser cardeal, ele pode pedir para prorrogar. Mas o certo é o bispo falar, olha, completei 75. O meu plano, se você perguntar para mim, qual é o seu sonho? Terminar em Guanhães até 75. Mas a minha vida não me pertence. Às vezes a anunciatura vai ligar de novo, né? A ligação pode ser... Peço a Deus que não. Mas... E, tá ó, bom. deixa eu perguntar pro senhor, porque eles ligam e eu achei interessante que ele pergunta, qual a sua resposta? Porque assim, é uma ligação forte, impactante, né? É, O senhor tempo. pode pedir um tempo assim pra pensar? Pode pedir. Tem colegas meus que pediram tempo. Mas eu rezo muito, então tudo pode acontecer. O senhor falou que veio a inspiração de Nossa Senhora, ela não falou pro anjo, né? Vou pensar depois dela. O anjo Fala aí falou, depois, Gabriel. não tenhas medo, Maria, né? Então, eis aqui a serva do Senhor. Eu gosto muito de falar isso, porque eu já trabalhei como pároco e eu me tornei refém das minhas palavras no bom sentido, né? E sempre quando eu convidava alguém para trabalhar no ICC, eu dizia, Maria falou sim. Você vai dizer não? É bem estratégico. É meio estratégia, brincadeira à parte, mas eu creio que se a igreja refletiu, porque se você fala um sim, a igreja não vai te desamparar. Evidentemente, você pode dizer um sim e lá na frente, por vários motivos, refletindo, pode ser que surja uma necessidade de ser transferido, ou uma renúncia por questão de saúde, mas o sim à igreja é fundamental. Isso não é só para o bispo, para o padre, Qualquer chamada. para o né? agente pastoral. Vocês estão aqui na minha frente, se amanhã o padre te chamar para coordenar a PASCOM da paróquia, por exemplo, não pense 2 vezes, só pense em Nossa Senhora. Ixi, agora ficou estreito, hein? É. Só pense na Senhora. Se a igreja te chamou, diga sim. Você vai dizer, mas é muito perigoso, bispo. Não, não é assim. Se houve reflexão, você vai falar, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Sim. Então pode contar com o meu sim. Vai em frente. É no barco. Você está no barco de Jesus. Lembra que quando estava aquela tempestade e todos ali com medo? Não tenhais medo. Né? Quando o Pedro estava afundando, não tenhais medo. Então, só para completar. Então, eu estou em Guanhães, sou bispo de Guanhães, eu quero terminar meu ministério. Porque eles estão vendo, né? Sim. Vocês estão em Guanhães vendo. O bispo está fazendo aqui uma declaração de amor. Eu já fiz isso várias vezes. Olha só. Né? Eu falo, eu amo vocês. Porque a coisa horrível é você estar num lugar e a cabeça está no outro. É ruim, né? Então. Muito ruim. Se você convive com uma esposa com a cabeça na outra. Pois é. Isso não existe. Seu casamento é um fracasso. E pode ocorrer isso. Sim. Você está morando num bairro, mas não vive aquele momento. E a cabeça no outro lugar, né? A gente ouvia ontem o Padre Pio falando, né? Quando cônjuges se unem, não pertence ao outro só o seu corpo, só os seus corpos, mas também seus pensamentos. Exatamente. Quando você direciona um pensamento para outra pessoa, já é adultério. Exato. Então você tem que ter... Aliás, foco. Tem que ter foco. Você tem que ter foco na vida. Aliás, podemos mudar um pouquinho a pauta? Podemos. Claro. Eu acho que da minha vocação deu para entender um pouquinho. Perfeito. Sim, mas eu queria fazer uma provocação antes. Dá para ser feliz negando a vocação? Eu creio que não. Vocação acertada, uma pessoa feliz. Não se é feliz não vivendo a vocação que foi chamado. Agora, o segredo está em descobrir o que Deus quer de você. Porque muita gente se propõe a fazer aquilo que Deus não pensou. E é a vontade própria que prevaleceu. Por isso que a gente reza no Pai Nosso. Pai Nosso, hoje, antes de começar o programa, é bom que todos saibam, nós fizemos uma oração. Fizemos Pai Nosso, Ave Maria. Antes de tudo, eu sempre invoco o Espírito Santo. Para que a nossa vontade seja a vontade divina. Corresponda à vontade divina. Por isso que a vocação, para ser feliz na vocação, tem que ser uma vocação acertada. É aquilo que Deus quis e quer para mim. Agora, só mais uma coisa a respeito disso. Na posição
de serviço episcopal, né? Então, o senhor tá para guiar um rebanho, né? Uma porção do rebanho de Deus. Como que organiza isso dentro do coração? Porque assim, como é uma posição de prestígio, tem uma tendência a ser bajulado pelas pessoas. E quando na verdade é uma posição de serviço. Como que organiza isso dentro do coração? Você falou uma coisa muito interessante. Prestígio, né? Foram as tentações que Jesus teve que enfrentar no deserto. Estou com a Bíblia aberta aqui, sempre para não esquecer que a minha referência é a palavra de Deus. E quando a sua pergunta falou de prestígio, foi uma das 3 tentações. Jesus no deserto foi ter poder e o prestígio. Transformar pedra em pão, se atirar lá do templo, né? E assim por diante. As 3 tentações do deserto, em Mateus, né? Sempre na quaresma nós refletimos. Nunca se... Como é que eu falo? Nunca usar o ser para parecer ou para ter privilégios. A tentação é grande. Então, sabe com quem você está falando? Somos mortais. Somos iguais, você e eu. Somos iguais, carne e osso. Imagem e semelhança de Deus. Sou o bispo, você é cristão dentro da igreja. Temos o mesmo valor. Eu não posso usar ser bispo como privilégio e status. Ser padre, privilégio e status. É frustração. Antes de ser bispo, eu sou homem. Eu sou criatura divina. E, então não posso usar jamais ser bispo para acúmulo, para ter bens, uma vida de luxo, de conforto. Né? Não se prevalecer do ser bispo. Isso não me dá direitos. Eu diria mais, me dá deveres, obrigações. Eu nunca vi ser padre ganhar privilégios ou ter mordomia. Eu acho que ser padre para servir. Ser padre para se consumir. Tem uma música bonita, vocês gostam certamente. É para se consumir como vela sobre o altar. A vela pode ser a coisa mais linda do mundo, mas se não acender o pavio e não derreter, é apenas a junção da cera e do pavio. Mas é cera, pavio e a chama. O bispo, o padre, o cristão, o agente pastoral, sobretudo agora você falou bispo, ele é a cera, ele é o pavio e ele é a chama acesa. Se eu ficar quietinho lá, eu sou bispo, vou ficar na minha, mas não deixar a vela derreter, eu vou passar na história como medíocre. É se consumir, é o cabelo ficar branco, é a ruga aparecer, inevitável, né? Os problemas, as preocupações. Mas Jesus falou, se o grão de trigo ficar sozinho, é apenas um grão. Mas se morrer, vai produzir muitos frutos. Eu, graças a Deus, procuro viver esta palavra, né? Ser um grão de trigo. Eu achei interessante que eu lembrei o que a gente falava no fim de semana, que eu conheci um padre no Rio de Janeiro, o padre Silvio, e ele pegava essa definição, o senhor falando assim, nós somos iguais, carne e osso, né? Sou o bispo, claro, vocês, os fiéis, mas ele dizia assim, para vocês eu sou pastor, com vocês eu sou ovelha. Se colocando também na postura que ele... É a referência de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho dizia isso, né? Para você, eu sou pastor, mas você é só cristão. Quer dizer, o batismo, um dia eu vou ser julgado e vou ser muito cobrado, porque sou bispo. Mas não basta eu chegar no céu e dizer, quem é você? Sou bispo. Então entra. Não. Eu estive doente, você me visitou. Tive fome, você me deu de comer. Tive nu, você me vestiu, que é Mateus 25. Então não dá privilégios. Não usar título de modo algum para mordomias e privilégios. Sua provocação foi grande. Então, vocação para amar e servir. Essa é a minha vocação. Agora, o senhor percebeu como que é um podcast? Porque a gente falou assim, vamos começar lendo a palavra. Até agora a gente não começou então, tá vendo? E o senhor tá com a Bíblia aberta aí, eu vou deixar... A palavra é a seguinte, por que ela está aberta? Embora já tenha feito referências, sim. né? Tô brincando. Pra você ver como é que é coisa, né? É espontâneo. Não, o podcast Isso é bom. espontâneo. Vocês não estão vendo, nos ouvindo.
3, 4 vezes eu falei, Everton, qual é o roteiro? Ele não respondia. Eu falei, parece que eu estou falando no vácuo. Né? É que podcast é assim, a Tá gente entendendo conversa. Você que está nos ouvindo, eu creio que você está interagindo conosco. Aham. Você pediu para ir fazer Os comentários, né? E nesse momento eu estou falando com Guarulhos, estou falando com Guanhães, estou falando com pessoas que eu nunca vi na minha vida. Olha que coisa linda. Então, é verdade, podcast é uma conversa inflamada do espírito. Aliás, nem todo podcast. Acho que no barco. Sim. Anota aí. Participar do podcast no barco é participar de uma conversa inflamada pelo espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Você respira fundo agora, né? Porque, conversando com vocês, eu não estou conversando, eu estou rezando. Né? Estou aqui sentindo a presença de O Deus. Espírito sopra onde quer, na hora que quer. A gente ouve o ruído, não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim. Exatamente. Eu abri a Bíblia, senhor Everton, porque a gente ia falar do batismo de Jesus, né? O Elton queria até que eu voltasse lá no Antigo Testamento. Eu falei, em outro momento, vamos falar do batismo hoje. Certo. Falei do meu batismo, Sim, né? sim. Falei da minha vida cristã. Eu trouxe uma, assim, pra gente entrar agora... Quem é da Paróquia Santa Luzia e esteve na missa no último domingo, teve o privilégio de ouvir. Você não estava lá, então a gente vai tentar trazer um pouco. Vai poder ouvir um pouco agora, né? Foi o evangelho foi o batismo do Senhor. Sim, sim. Né? E foi o evangelho de São Mateus. Não vou ler por questão de tempo, né? Mas eu convido que se leia lá o evangelho de Mateus, capítulo 3, os versículos 13 ao 17. Fica aí a referência bíblica para você. Isso é importante, procurar. né? Mateus capítulo 3, os versículos 13 a 17. Aquele momento que Jesus foi batizado por João Batista. Todo mundo sabe, né? Aquela cena bonita de João batizando, aquela voz que veio do céu, a recusa humilde, né, de João. Mas eu te batizar, né? Disse João. Eu que deveria ser batizado por ti e tu vens a mim. Então, como entender isso? E aquela voz, né? Diante disso, o versículo 16, inevitável que eu leia. Jesus foi batizado, saiu da água, e logo o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus que descia como uma pomba e pousava sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu e dizia, este é o meu filho querido, o meu predileto. Retomando um pouquinho a homilia, você estava lá com a sua esposa, né? Com as crianças coroinhas, né? Isso é bonito. Olha, é interessante, você tem aqui o espaço midiático, né? Mas estava lá comungando. Esse presencial, isso é fundamental. Não vamos nos refugiar nunca no virtual. O virtual é ponte para a proximidade. Amém. Quem falou isso? Sei lá. Estou falando agora. Né? Ganhou vida agora. O virtual tem que ser ponte para proximidade. Por exemplo, nesse momento eu estou criando ponte. Aliás, o Papa Francisco falou isso N vezes. Você está no mundo não para construir muros, mas pontes. Isso também tem inclusive marcado o pontificado do Papa Leão XIV, né? Começou já, né? Falando. E está sofrendo, né? Domingo, lembra que eu falei a preocupação do Papa Leão com a paz do mundo? Não vou entrar em questões aqui bastante polêmicas, mas quem está nos vendo e nos ouvindo sabe do que eu estou falando. A gente percebe a preocupação do Papa Francisco, em saudosa memória, e do Papa Leão com a paz do mundo. Está muito frágil. Sim, sim. A paz está sendo ameaçada a todo instante. Paz como convívio das nações, né? O respeito à soberania das nações. Sim. E inflamou, né? Nos últimos tempos de medida notável, assim. Notavelmente. Então, temos que rezar muito pelo Papa o Papa Leão, sem dúvida pelo Papa Francisco, que Deus o recompense pelo bem que ele fez pela igreja. Claro que eu tenho que ter muito amor, né, pelo Papa Francisco, foi ele que me nomeou bispo, Pois né? Mas eu teria por qualquer outro Papa. Sim. Mas tem uma marca eu vou aproveitar e falar uma coisa aqui. Tem muita gente que fala, eu sou católico, mas não amo o Papa. Pois é. Isso é grave, né? É bom o senhor falar isso, viu? Porque, assim... Será que eu forcei a barra? Não. Porque esse discurso, ele se dilui muito, assim, na internet, inclusive. Nesse meio que a gente tá agora utilizando para se comunicar com as pessoas. Então, parece ser normal você se dizer católico e ter desprezo pelo Papa. Parece se tornar algo
aceitável, e quem né? despreza, muitas vezes, está mal influenciado por notícias da internet. Sim. Por isso que eu falei, a internet pode ser para o bem, pode ser para o mal. Uhum. Então, quando você escutar, o Papa falou tal coisa, calma. A gente mistura muitos assuntos, é podcast. Mas Tem é um, bom. tem um dito aqui dos pais do deserto, do século IV, que fala assim, não, seja lento em acreditar no que você ouve, mas seja rápido em anunciar uma verdade. Olha aí. Eu não lembro qual é o dito, eu ia localizar aqui. Aliás, se me permite, eu tenho um blog, Por favor. P.O. Tacílio Blogspot. Tem vários ditos desse Pais do Deserto tá lá, e outros textos, poesia, reflexões do Evangelho sobre o batismo. Então faço um convite, tem um canal do YouTube também, do Otacílio. É só pesquisar lá, tem várias reflexões. Eu estava falando aqui do Papa, né? De rezar pela paz, de trabalhar pela paz. E essa nossa missão, voltando aqui um pouquinho para o Evangelho, né? Eu não quero ficar, como eu falei para o Elton, lá no Antigo Testamento. Mas é muito importante lembrar, contextualizar a liturgia. Nós conversávamos em off, né? Nós celebramos o batismo de Jesus. Com João, se encerra a fase dos profetas. Tudo que fora promessa, tudo que fora anunciado, tudo que fora pré-figurado, se realiza agora a partir de Jesus. É a missão pública de Jesus. Ali ele estava na vida oculta, o Lucas narra a infância, depois dá um salto, né, do templo ao batismo. Você não tem, o Evangelho não é biografia. O Evangelho não é biografia. Por que não fala de Jesus com 20, 28, 29? Não é biografia, o Evangelho é a palavra de Deus. O que eu quero dizer? Com o batismo, encerra, né, o que for a promessa. João completa o seu ciclo e agora é com Jesus. Ele vai sair pregando, formando seus discípulos. O próprio João vai apontar Jesus, o Cordeiro de Deus. João é interessante. Ele não, eu vou falar uma coisa muito forte, ele não queria adeptos, ele não queria um fã-clube, ele não queria seguidores para ele. Ele entregava e apontava aquele que viria. És tu aquele o Messias que haveria de vir? E ele entregou ali, né, alguns discípulos para Jesus, para seguir Jesus. Isso é interessante porque hoje eu sou Dom Tacílio, eu não quero seguidores. Claro, virtualmente tem seguidores, mas eu não quero que me sigam, eu quero que sigam Jesus. O padre não pode ter fã-clube. Ele tem que ter seguidores de Jesus. Porque quando ele se anuncia, é o que o Papa Francisco diz, é a autorreferencialidade. É um perigo, aquilo que você falou de privilégio, Sim. de fama. Eu morro de medo, e já disse muitas pessoas, se você está aqui na paróquia por causa de mim, está errado. Você não está na paróquia por causa do padre, você está na paróquia por causa de Jesus. Você está no barco de Jesus, não do padre Joaquim. Eu acho muito interessante porque André, eu acho que ele ilustra bem essa ideia. Porque vão procurar Jesus, mas para ter acesso a Jesus, procurou André. E André é a ponte que leva aquelas pessoas que querem ter um encontro com Jesus. Vão até ele, né? Então, assim, ele meio que aponta também para Jesus. Nós somos a seta indicativa. Nós somos ponte para levar o outro até Jesus. Aliás, isso que o Papa falou que ninguém entendeu. Ou ninguém não, exagerei. Não fui feliz na expressão. Muitas pessoas não entenderam. O Papa recentemente, Leão, falou que Maria não é corredentora. Maria é intercessora. E evitar, né, esses termos para não dar confusão. Nem medianeira das graças, mas sem dúvida ela é cheia de graça. E Maria, ela é intercessora, ela nos aponta a Jesus. Eu digo sempre, eu não me anuncio, eu anuncio Jesus. Vocês não fazem esse programa, podcast no barco, para ficar famoso não, né? Claro que tem os objetivos profissionais, é normal, precisa sobreviver, por isso os seguidores, você falou, é importante. Claro que tem que ter engajamento, etc., para garantir esse trabalho. Mas vocês
todo o esforço é levar as pessoas a amar Jesus. Sim. E João, então, fecha. João foi o batismo de Jesus. Ele é o Filho amado. É a conclusão e o início de um tempo, né? Ele é o novo, entre aspas, Moisés, é a nova criação. A pomba ali remete àquela imagem do dilúvio, né, da pomba, o anúncio de um novo tempo, e ele é o Filho amado, quer dizer, é uma manifestação teofânica da Trindade. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Ali Jesus se revela, né, a segunda pessoa da Trindade, o Pai que fala, né, e a pomba, que ali forma o Espírito em forma de pomba. Agora eu faço essa passagem. Então você queria a Bíblia, né? Mateus 3. Agora, a igreja é muito sábia. O que nós celebramos? Batismo. Agora vamos começar o tempo comum. Nós vamos entrar agora no ano A de Mateus, B de Marcos, C de Lucas. Este ano nós vamos ser enriquecidos pelo Evangelho de São Mateus. Vez ou outra vai ter João, como agora o segundo domingo vai ter Evangelho de João, que ele entra em alguns momentos. Mas, via de regra, nós vamos mergulhar dentro do barco de Jesus, nós vamos nos deixar conduzir pelo Evangelho de Mateus. Olha só que interessante, você que está nos ouvindo, inclusive muitas pessoas que estão vindo para a igreja agora, novas conversões, e chegando agora para entender como é que acontece a organização litúrgica dentro da igreja, que nada é aleatório, né, Dom? Então tudo é pensado, tudo é rezado, é uma estrutura muito bem organizada para que a igreja caminhe de fato em unidade, meditando as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas. Então a liturgia que a gente vive aqui em Guarulhos, na paróquia Santa Luzia, lá no Zâmbia, na paróquia que estiver lá, estamos vivendo exatamente a mesma coisa. Acho que maravilhoso, que é interessante o senhor abordar a questão da organização do tempo litúrgico, né? O propósito dela existir. Sem querer aprofundar, né? Porque Sim. seria um outro podcast, mas agora a gente vai começar o tempo comum, vai haver uma interrupção, quaresma, saímos do Advento, Natal, Sagrada Família, Epifania, o batismo de Jesus. Agora vem o tempo comum. Se você perceber, era o branco. Houve um vermelho dos mártires, mas, via de regra, foi o branco que prevaleceu. Agora vem o verde. O Dom, para quem não está entendendo, o Dom está falando das cores litúrgicas, que também não é à toa. Tudo tem um significado ali, um propósito. Tudo na igreja tem um significado. Então, se você vir, né, o padre lá, ou o bispo, o paramento verde, no domingo, significa que estamos caminhando com Jesus. Porque a vida é caminhar com Jesus. E a liturgia vai saborear, né, o Evangelho de Mateus. Haverá uma interrupção, entre aspas, para você usar as palavras certas. Vem a quaresma, 40 dias, o roxo, Aí muda o roxo. que é o penitencial. Vem a Semana Santa, vermelho, branco. Aí já estamos na Páscoa, alegria. Ressurreição, 50 dias, Pentecostes, todas as festas, antes precedido pela Ascensão, depois Pentecostes, Santíssima Trindade, Corpus Christi, volta até novembro, o verde do tempo comum. Vez ou outra, outras cores por causa das festas, solenidade. É um ciclo redondo, quer dizer, passa ano, entra ano, tem um ano A, ano B, ano C, A, B, C. Por isso, aí vem novamente a festa de Cristo Rei para coroar, e vem o Advento, vem o Natal. Por isso que eu costumo dizer que quem perde uma missa dominical perdeu o essencial. Porque cada domingo é o Evangelho. Vai perder a sequência ali Perde a no sequência. caminho, né? E é preceito, né? Guardar domingos e festa de guarda. Não pode faltar a missa. Eu falei domingo, né? Um batizado católico, apostólico romano, não pode fazer da missa ocasião, mas compromisso sagrado. Missa não é um ato de ocasião, não é o se der, eu tenho que ir. Eu preciso da missa. Eu preciso da palavra de Deus. Quem foi na missa do batismo ouviu o Evangelho de Mateus. Agora vai ser João, nos apontando a luz das nações. Cada domingo
tem a sua beleza. Alguém diz, a missa é tudo igual. É, para quem não entende. Mas se alguém aprofundar o mínimo, vai ver que cada missa tem o seu conteúdo, tem a sua mensagem, tem a sua beleza. Então fica esse convite, né, de viver o tempo litúrgico, para não prolongar muito. Eu queria entender um pouco mais. Agora eu que provoco. Vamos estudar. De repente você pode trazer agora um padre aqui da diocese. Para falar só de... Para falar de liturgia, né, do tempo comum. Ou para falar da quaresma, isso é importante. Legal. No barco, eu acho que tem que ter um podcast sobre liturgia. Olha aí. Fica aí o desafio para a diocese de Guarulhos. E tem padres bons. Tem, né? Tem. Eu posso falar porque eu fui do clero. E tem outros padres também que poderiam vir aqui. Inclusive aqui mesmo, da Diocese, já vieram alguns. Né, e vai ter um momento oportuno pro senhor indicar uma pessoa específica para me falar disso aí. Então, De liturgia? Mas já pensando aí. Ou tem o padre Jair, que é exímio, cantor, assessor da CNBB, o padre Jair, muito bom. O padre Veloso, cerimoniário, muito bom. Inclusive, a gente tem que trazer mais padre aqui da diocese. O padre Márcio também, o pároco da paróquia Santa O Luzia. padre Márcio, ele veio. Já veio, mas aí ele Tem pode que voltar. vir, Ele tem que voltar, pode tem que voltar. Aí você vai dizer, o bispo passou lá e deixou trabalho para todo mundo, né? E o meu abraço, aliás, para Dom Edmilson, tá? Sim. Meu carinho por Dom Edmilson, Sempre muito solícito aqui a nossa. Viu? sempre solícito, e eu não posso deixar de falar que ele sempre me apoiou, sempre me incentivou também na caminhada Olha de só. padre. Eu acredito que sou bispo também, tem muita participação dele. E você Sempre ligo. você falou de um presente que ele te deu, o Dom? A voz da consciência falando aqui. A voz da consciência, eu levei até um susto. A voz da consciência. Produção, É o meu ponto. O senhor tinha falado do chamado que não tinha ouvido uma voz do além, agora ouviu. Agora eu vi uma voz do além, né? É a produção, né? Um abraço, Alain. Sim, eu ganhei um presente, esse anel. Aqui, mostra aqui pra essa câmera aqui, Dom. Qual é? Consegue ver? É um anel que Dom Edmilson me deu. O Dom Edmilson está um pouco gasto, graças a Deus, né? Porque não é enfeite. Não é enfeite. E aqui, ao Calvário, né? Jesus, os dois ali na cruz. E eu... Desculpa. E eu sigo Jesus, aquele que morreu na cruz. Então, e ressuscitou. Uma coisa que é bem icônica, assim, no bispo é o anel. Então não é um anel único. Pelo que eu- Não, tem que ter o anel, né? Tem que ter o báculo. Inclusive, em Guarulhos, eu só usei o báculo na ordenação com a permissão de Dom Edmilson, mas eu uso o báculo na minha diocese, e para usar na diocese outra eu tenho que ter permissão. Olha que interessante. Uma coisa que muita gente não sabe. É o báculo, né? E o anel, a mitra, que significa ali o esplendor da verdade, a minha missão de apóstolo. Então, esse anel é muito importante, a minha fidelidade a Jesus, meu compromisso com Jesus. Sou pastor, né? Sou seguidor, anunciador do Senhor, né? E é muito interessante, né? Falar que o báculo só se usa na sua diocese porque é onde está o seu rebanho, né? É onde está o meu rebanho. Interessante. Hoje eu vou rezar a missa, mas não vou levar báculo, nem trouxe, porque eu não estou cuidando do meu rebanho. O rebanho que pertence a Dom Edmilson. Olha só que interessante. Então é muito importante. Ele pode me autorizar. Tem uns que usam ao contrário, né, o báculo, mas ele falou, É não, voltado pro senhor mesmo. isso é relativo, né? Ele falou, não, pode usar normal, porque ali eu fui convidado para uma ordenação de um religioso. Agora, via de regra, você usa o báculo na sua diocese. Esse que é o pastoreio daquele rebanho. E o anel foi um presente, né, de Dom Edmilson. Eu tenho por quem eu tenho muito carinho, né, e rezo muito por ele. Agora, aqui na diocese, quando eu celebro pelo bispo dessa diocese, Edmilson, né, estaremos juntos Legal. em abril na Assembleia. Legal. Agora, o Dom trouxe aqui algumas coisas que ele escreveu de sua própria autoria. Então, vocês estão percebendo que o bispo gosta de falar de comunicação, gosta de escrever algumas meditações. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós do que o senhor trouxe aqui. Tem até poema aqui no meio, pessoal. Eles brincam sempre assim. Era o padre Ortacílio? Sempre tem que ter uma poesia. Aí, ó. Às vezes eu até evito Já marcou, já. para não prolongar. E como bispo, cai sempre numa tentação de levar uma reflexão,
mas sempre ligado à palavra de Deus. Uhum. E hoje de manhã eu falei, o que eu vou levar lá pro nosso podcast no barco, né? Porque eu não quero fazer um programa longo, nem sei se a gente está se prolongando muito, Tem né? 20 minutos. Temos mais 20? Né? Ah, tão bacana. Tem 20 minutos de conversa que a gente tá aqui só. Ah, só faz 20 minutos, tá bom. Só. Continuar. Sim, eu gosto de escrever reflexões, poesia. É uma forma de eu rezar. Eu trouxe aqui os meus trabalhos, estão todos lá no blog, como eu já disse. Sim. Depois, a cada domingo, ou temáticos, são feitas as apostilas com nossos textos. O batismo do Senhor. Viver o batismo é ali, né, naquela câmera. Sim, é. Eu já aprendi, né? Aí, Só que eu não consigo ler. Viver o batismo é seguir os passos de Jesus. Eu falo que eu levo mais tempo para pensar no título do que escrever um texto. Uma poesia eu consigo escrever em meia hora, mas um título eu posso levar 2 dias. Porque o título de estudo, né? tem que resumir o Às conteúdo vezes todo. vem, esse aqui já é o título de estudo. Digamos, mas eu não vou ler 14 páginas, né? Ou eu não vou ler o blog do bispo, porque tem alguém que falou, eu não dou conta de ler tudo que o senhor escreve, né? Porque eu tenho muitos anos, meu blog vai fazer 15 anos. Né? Tem uma equipe que me ajuda, graças a Deus, na produção dos textos, na revisão e também na publicação. É um jovem adolescente já, caminhando aí pra maioridade. Um já. adolescente. Né? Um dia foi uma criancinha. E o blog surgiu exatamente porque tinha um jornal da paróquia do Grupo Uva e a Pascom falou, padre, o jornal não cabe todos os seus textos, faz um blog, né? Aí veio essa ideia. Ser batizado, levar a cruz na fronte e na alma. É forte, né? Forte. Não é fruto do acaso, é muita oração, é do Espírito Santo. Neste próximo final de semana, não sei, o segundo domingo Tempo Comum, para que você que está vendo, de repente você vai nos ver semana que vem, volte, divulgue aí a nossa conversa, se for oportuna, se estiver levando luz. Sim. Esse é o objetivo. Né? Sim. Apresentar e testemunhar Jesus à luz das nações. Lembra que eu falei com João? Agora é conosco. Agora é a hora de viver o nosso batismo, de viver a nossa missão. Apresentar e testemunhar Jesus à luz das nações. Então, temos aqui vários textos, alguns discursivos, breves, né? Inclusive eu termino com aqui uma citação do Catecismo. Você que tem família, família eclésia doméstica. Eu acho que você como pai, você também é pai? Sou pai. Pai, né? Tem filhos? É o garotinho que tava aqui. Ah, Que bacana. cumprimentou. Por acaso, eu li, será que é interessante eu ler agora esse? Sim. Tem muita. Eu trago sempre o catecismo da Igreja Católica. Eu aprendi. Isso é segurança, né? Eu aprendi com Dom Joaquim, eu já falei de todos os bispos, o terceiro bispo de Guarulhos. Ele sempre falava: nunca dê uma formação sem referência ao catecismo da Igreja Católica. Aliás, eu vi alguns podcasts, o catecismo na capa, não sei quem veio falar. Sim. Porque às vezes as pessoas falam bobagem porque não vai na fonte. E você que está no barco de Jesus tem que ter fonte. Tem que ter fonte. E não leia qualquer coisa. Deixa eu ver se é interessante. Vou dedicar, vocês têm Por favor. família. É o número 1656. Nos nossos dias, no mundo muitas vezes estranho e até hostil à fé, as famílias crentes são de primordial importância, como focos de fé viva e irradiante. É por isso que o Vaticano II chama a família de eclésia doméstica, igreja doméstica. Lumen Gentium. E é no seio da família que os pais são, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros arautos da fé para os seus filhos, ao serviço da vocação própria de cada um, e muito especialmente da vocação consagrada. Olha o papel aí. Lembra que eu falei que ser bispo não é privilégio, ser pai também não é fruto do acaso. É graça, é vocação. É chamado, né? Uma chamada a servir, né? Eu costumo dizer sempre,
muitos católicos, eles têm uma tendência a enviar os filhos para a paróquia para ser catequizado como se isso o isentasse de uma responsabilidade de ter catequizado antes. Mas a paróquia, na verdade, vai auxiliar no trabalho que já está sendo feito dentro de casa, né? Se fosse a missão da comunidade, né? É. Educação da fé dos filhos não se terceiriza. Você já ouviu essa frase? Não se terceiriza. Acabei de falar agora. Uhum. Você me provocou. Vocês provocam, né? Vocês ficam provocando. Isso é o intuito, né? Isso é o intuito, né? No barco. Tem um programa que chama Provocações, né? Vocês estão meio parecidos, né? Mas esse é o intuito. Sinal que a conversa, o podcast está crescendo. Pra Né? ficar igual, só falta no final perguntar pro senhor o que é a vida. Não, só falta isso. A vida é amar Jesus. Perfeito. É amar Jesus. Porque quando você ama Jesus, você está se amando a si mesmo. Ele está comigo a cada instante. E, como eu falei, você fez menção aí, né? Eu trouxe aqui a oração de Santo Alberto Magno, que eu compus juntamente com o Edilson de saudosa memória, porque era pouco conhecido o padroeiro na paróquia. E eu falei, precisamos de uma oração. Hoje à noite eu vou rezá-la com a comunidade. Foi um grande bispo da igreja, Santo Alberto Magno. E eu trouxe 2 textos aqui, talvez para finalizar a nossa conversa. A montanha e a planície de cada dia. Eu gosto muito dessa palavra. O cristão, seja lá quem for, ele é uma pessoa da montanha e ao mesmo tempo ele é da planície. Tem hora que você está no barco, mas tinha hora que Jesus estava na montanha e tinha hora que ele estava na planície. Eu acho que daí eu vou escrever um texto. Montanha, planície e o barco de Jesus. Olha. Vocês estão me inspirando a escrever um novo texto. Eu já vou sair daqui com esse pensamento. E eu escrevi esse, por que montanha, planície e o barco? Barco é a missão, né? E tem hora que você vai ter que ir para as águas mais profundas, outros lugares para evangelizar. E você tem que subir a montanha para escutar o Senhor. Mateus 5:12, Sermão da Montanha. Jesus, né, subia ao monte para rezar. Monte Tabor e assim por diante. Mas, sobretudo, o Sermão da Montanha. Mateus 5:1-12. Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Que é um programa de vida. Papa Francisco falou, é o bilhete de identidade do cristão. Muito bom. É o nosso RG. Bilhete de identidade. Bilhete de identidade do cristão. Localiza aí depois na internet aí. O Papa Francisco com essa expressão muito bonita das bem-aventuranças. Uma vez, inclusive, ouvi alguém dizendo que quando Jesus começa, né, a destrinchar ali o Sermão da Montanha, ele não está falando o que tem que fazer para ser um cristão, ele está descrevendo um cristão já. Exatamente, o que ele deve viver na planície. É como se fosse o retrato falado de alguém que o segue. O retrato falado, boa. Então ele vai descrevendo, ele falando. Eu digo que na montanha, inclusive no Tabor, é outra passagem, você sobe para contemplá-lo, para escutá-lo, para adorá-lo, mas você desce a planície para anunciá-lo e testemunhá-lo. Perfeito. É esse movimento, sobe e desce, sobe e desce. Você tem esse espaço aqui no barco, mas poderia ser na montanha também. Mas, como Jesus falou lá no Tabor, né? Quando Pedro falou, vamos fazer aqui 3 tendas. Não, tem que descer a planície. É muito cômodo ficar lá no Tabor, lá no alto. Mas é preciso descer a planície para transfigurá-la. E eu escrevi esse texto, a montanha e a planície de cada dia. Está disponível aí no meu canal, como eu já falei, do blog. E eu começo assim, uma manhã fria, em que os raios do sol timidamente se escondem, como que desafiando a descida do sol nascente do alto da montanha. Era de manhã ou tarde, pouco importa. O que importa é que acabara de apresentar aos discípulos o mais belo programa de vida, o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. Suas palavras naquele dia, como em todos os outros, para sempre gravadas na alma dos seus e chegando até nós, comunicando calor, luminosidade que o mundo não pode dar. Aí eu vou descrevendo, né, poeticamente, e eu vou terminar com as 2 últimas estrofes.
Esse aqui do Eu tinha batismo. escutado tudo tranquilamente. É, Não porque eu quis parar, mas tava tava ótimo de ouvir. agradável. Ah, você queria... Tava agradável. Porque uma coisa é você ler o poema, outra coisa é você escutar o próprio poeta. Desculpa. Eu tava divagando aqui. Perdão, você que também estava acompanhando. Bom, Eu tava quase sentindo a brisa do dia. Então vou continuar. Por favor. Veio agora a minha responsabilidade aumentou, né? Contemplo, descendo a montanha, com sorriso nos lábios, olhar de ternura, para todos que a ele se voltam. Uma palavra de perdão, compreensão, esperança, dos lábios sai. Contemplo o sair dos seus lábios. Palavras duras, denunciando toda hipocrisia, maldade, indiferença, ambição, marginalização, exclusão, que roubam a beleza da vida da humanidade. Contemplo, passando entre os pobres, que as mãos para ele dirigem, rastejando no chão, com a mais doce confiança, espera de uma cura, força renovada, desejada libertação. Como que ouço seus passos, deixando pegadas, para serem seguidas para sempre, por quem quiser ser seu discípulo, para ser dele luz do mundo, sal da terra, vivendo a primazia do amor. Contemplo seu coração, como que ouvindo as batidas de misericórdia e compaixão, o mesmo coração que foi transpassado na mais sublime expressão de amor que ama até o fim. Contemplo seu coração pela lança transpassado, jorrando água e sangue, para a vida nova nos comunicar, batismo, e alimento de eternidade nos conceder, Eucaristia. Naquela tarde de nossa salvação, os lábios sem vida, os olhos cerrados, mas antes a humanidade, a mãe confiada, na pessoa do discípulo que tanto amava. Naquela tarde, mãos e pés pregados, coração trespassado, precedidos de dor, choro, agonia e morte, enfrentados sem covardia, em fidelidade incondicional ao Pai, por amor de nós. Agora, não mais na cruz, contemplamos e cremos que Ele está glorioso, ressuscitado, à direita do Pai sentado, tendo o Espírito a nós enviado, para a sua divina missão ser continuada. É sempre tempo de subir a montanha, ouvir o que nos diz o Senhor, depois descer e nutridos pelo pão de cada dia, a fé, a esperança e o amor viver. Não tenhamos medo, firmemos nossos passos, solidifiquemos nossa fé, esperança e caridade, num vínculo a ser vivido até a glória eterna, unindo-nos aos que nos precederam. Amém. No barco, dedico. E para você que está nos vendo ali, né? Você que está... Espero ter rezado. Então eu digo, não é uma obra-prima, Muito obrigado. mas saiu do Muito coração, sai das minhas reflexões. E poderia continuar na sequência. Eu compus, eu falei muito da importância dos cristãos leigos. Uhum. Padre sozinho não faz a paróquia crescer, o bispo sozinho, sem o presbitério, sem o clero, sem o povo, é um bispo infeliz. Uhum. Eu, graças a Deus, tenho o clero, que eu amo muito, tenho um povo de Deus que eu amo muito, e procuro amar igual. Né? Não adianta amar os padres e não tratar bem o povo. E também não adianta amar o povo e não cuidar dos padres. O bispo tem que cuidar do clero, tem que cuidar do povo, tem que cuidar de si mesmo também. Uhum. Porque quem não se cuida não vai cuidar de ninguém. Exatamente. Aliás, um padre mandou uma mensagem para mim: bispo, se cuide, descanse, porque nós precisamos do Senhor. É bonito, né? É um zelo, né? O padre fala isso para um bispo, né? Porque o bispo também sofre, precisa da atenção dos padres. E eu escrevi essa oração, é a oração dos cristãos leigos e leigas, inspirada aí no Sermão da Montanha,
mas eu acho que eu vou ficar só com a primeira, né? Eu Perfeito. fiquei muito emocionado porque, dada a recepção que vocês tiveram pelo meu texto, mas eu quero que fique com gostinho de quero mais, Pois com é. sede, né? Perfeito. E se encontra no blog É também. interessante assim, porque você pegar o Sermão da Montanha, você vê que foi o desembocado de uma oração. Eu Um procuro desembocado de uma traduzir. oração, assim, que quando você pegar, você que tá em casa, pegar pra ler o Sermão da Montanha, você lembre desse texto, que você procure, porque isso eu fiquei imaginando Alexo Divina. Você imaginando sim. toda essa cena, descendo do monte, refletindo o que Jesus te falou, vendo o decorrer de tudo aquilo que foi dito lá em cima, né? Exatamente. Eu vou disponibilizar, se vocês precisarem, meus vídeos. Como eu falei, eu tenho uma equipe. Desde quando eu escrevo, tem uma amiga que faz a revisão, muito importante, que dá sempre uns feedbacks importantes para a gente. Tem muitas pessoas que leem, me dão retorno, para que a gente possa chegar com o melhor. Eu penso que a gente tem que dar o melhor de si para o mundo. Ninguém pode cair na mediocridade. Muito bom. Quando você faz aqui no barco, não faça no barco de qualquer jeito. Colocar excelência em tudo que Tem faz. que colocar excelência em tudo que você faz. As empresas fazem isso e às vezes a gente não leva isso a sério dentro da igreja. Pois é. Interessante. A excelência naquilo que você faz. Não ser artificial, tem que ser natural. Peço desculpa, até me emocionei aqui Imagina. na leitura ou na oração. Eu estava falando do batismo, eu ia cometer um esquecimento imperdoável. Na homilia lá do batismo, eu trouxe as palavras do Papa Leão. E tocaram profundamente sobre o batismo. Eu acabei de falar, né? Viver o batismo. Sobe a montanha, desce a montanha, e agora temos que entrar no barco, né? E você, agora, no barco, você tem que seguir. Uma amiga minha já falou, já estou seguindo. Olha que legal. Legal. Eu quero que essa ponte, se não agora a ponte, eu quero que no barco agora nós consigamos navegar por Goiânia, Sem navegar por dúvida. Guarulhos, Santo Alberto. Não, o senhor falando, eu já tava pensando aqui. Dia que tiver pela região lá de Goiás, eu vou aparecer lá. Eu acho que domingo eu te fiz um convite, você não ficou muito encantado, mas agora você vai querer conhecer Não, Goiás, né? É que eu tava na dúvida se era Goiânia, o Goiás ou Goiás, entendeu? Eu tava tá. tentando. Mas Tá agora, confusão também. você morou em Curvelo. Curvelo. Tem regiões lindas lá. É. Simples, mas lindas. Eu estava falando do Papa Leão. Ele, no final do Ângelus, domingo passado, dia 11, para ser mais preciso, 11 de janeiro, eu fiquei com essas palavras no coração. O primeiro dos sacramentos, o batismo, é um sinal sagrado que nos acompanha para sempre. Nas horas sombrias, o batismo é luz. Nos conflitos da vida, o batismo é reconciliação. Na hora da morte, o batismo é a porta do céu. Isso é muito profundo. Já tem uma semana que eu estou relendo essas palavras do Papa Leão. Se me permite, Sim. o Papa Francisco tinha um estilo de escrever que era muito difícil de resumir, porque dava vontade de citar ponta a ponta. O homem escrevia com uma facilidade, os 3 pontinhos sempre do Papa Francisco. O Papa Leão, eu estou surpreso. Os primeiros textos eram difíceis. Papa Leão, você não pega de primeira, não. Tem que ler a segunda, a terceira. Muito profundo. Fiquem atentos. Papa Leão XIV está me encantando também pela profundidade. Bento era muito profundo também. Isso que é bonito na igreja. Bom era Papa Francisco, para com isso. Cada um é cada um. Padre, cada um é cada um. Não existe clone nem xerocópia de padre. O padre é muito diferente, todos os padres são diferentes. Essas comparações são muito prejudiciais e evitáveis. Cada padre tem a sua riqueza, cada papa tem a sua riqueza. E eu estou porque tem pouco tempo, estou me apaixonando, né, pela serenidade do Papa Leão. Simples, muito concentrado, muito focado. Eu aproveito no barco para falar. Reze pelo Papa. Sim. Amém. Reze por mim. Reze por esse programa.
Que dificuldade vocês têm, né? Oh, Tem. luta, né? Mas com fé em Deus, com as bênçãos de Deus, siga em frente. Amém. O barco tem que seguir a viagem. Amém. E prometo, eu tenho alguns textos inspirados aí nesse programa, que fala de barco, de velas, desfraldar as velas. Não, eu etc. vou sugerir até um aí pro senhor meditar e poder trazer um texto para nós a respeito dele, porque é o texto bíblico que dá origem aqui. A nossa Inclusive o palavra. senhor citou. Que é Marcos 4:35, né? Passemos para outra margem. Então, esse chamado, essa convocação de Jesus, no momento talvez não seja o mais oportuno entrar no mar, o tempo já está fechando, né? Não é a condição mais favorável, mas ele dá a ordem. Passemos para outra margem e só passa para outra margem dentro do barco. Embora tenha onda, toda essa turbulência, o lugar mais seguro é estar lá e lá permanecer. O evangelho é de uma riqueza, esse tema barco. Vamos fazer outro podcast nas próximas férias Perfeito. minhas. Vamos. Já tá marcado, então. E se não der para vir aqui, dá para fazer A gente vai bater lá. lá ou online. Tem o nosso estúdio da Diocese de Goiânia. Uma coisa que a gente procurou investir nesses 6 anos. Legal. Com a pandemia, nós tivemos que enfrentar a pandemia investindo na comunicação. A paróquia e a diocese que não investir nos meios de comunicação, ela vai perder o trem, como mineiro que sou, né? Não perca o trem, né? É o trem da história. Nós temos que evangelizar através dos meios de comunicação. Agora, Dom, a gente tem buscado, no final de cada conversa como essa, a gente sintetizar tudo aquilo que foi dito. Então, a pessoa que vem ouvindo a nossa conversa aqui, vem acompanhando e divagando, pensando sobre ela, como é que a gente conseguiria sintetizar tudo aquilo que foi dito? Talvez em uma frase, em uma colocação de 30 segundos, 1 minuto. Como é que a gente pega tudo que foi conversado aqui agora e fala para as pessoas assim, ó, tudo que você ouviu, guarde isso especificamente, que isso fique mais forte no seu coração, porque a mente humana não consegue absorver tudo, né? Mas pra gente sintetizar e ajudar essas pessoas a guardar tudo que foi conversado até esse momento. Seja cristão de fato. Ame a sua igreja. Siga Jesus. Haja o que houver. Paixão por Jesus é o segredo da vida. Temos que viver essa paixão por Jesus. Um padre apaixonado por Jesus, enamorado por Jesus, um pai de família, uma mãe de família, um cristão, sem paixão não há evangelização. E o segredo da vida é o amor que você tem por Jesus. O discípulo amado nos ensina muito, João. Então o segredo do nosso podcast, a nossa conversa, foi muito assim. Quem sou? Sou um cristão. Um cristão que procura viver uma paixão. E a paixão é por Jesus. E quem ama Jesus vai amar a igreja. E quem ama a igreja vai evangelizar. Vai enfrentar a tempestade. Não vai pular do barco. Porque sabe que ele está no barco. Eu acho que essa é a mensagem. Jesus está na barca. Não tenha medo. Eu disse na homilia de virada do ano. Será um ano muito difícil. Mas por mais difícil que seja, por maiores que sejam as dificuldades, muito maior será a força de Deus. Acho que é essa a mensagem que eu quis passar. Amém. A gente falou bastante, é verdade. Mas sempre trazendo assim coisas para viver a fé. Boa. Viva a sua fé. Se me permite, o o título da apostila é ser batizado, leve a cruz na fronte e na alma. Cruz não é enfeite. É garantia de se carregada, chegar na eternidade. Muito bom. O senhor celebrou na capelinha Nossa Senhora Aparecida, eu tava lá. Eu estava Eu lá. fui com a minha esposa e Sim. foi muito bom. É Inclusive verdade. teve pessoas que ficou pra fora da capelinha lá, que tava cheia, né? Mas foi muito bom. Foi Nossa Senhora Aparecida, né? Isso, exatamente. Eu celebrei lá, exatamente. Foi muito bacana, né, também. Muito bom, então acho que Agora, um essa costume que a mensagem. gente tem aqui também é o seguinte: todo mundo que senta nessa cadeira aí de convidado tem uma missão importante, que é convidar uma ou outra pessoa para sentar aí também. Então, a gente diz assim, que não é simplesmente uma indicação, é um convite mesmo. A gente até pede que o convidado olhe para a câmera e o Espírito Santo ilumine o senhor para pensar em alguém aí e falar assim, seria interessante se essa pessoa viesse aqui. Então, o senhor mesmo faz o convite, se dirigindo a ele: fulano, ciclano, queria convidar você para vir aqui no barco. Teria vários nomes. Sim, mas pensei em um assim que o coração queimou mais forte quando veio ele na É mente. um homem apaixonado pela comunicação.
mais novo que eu aprendi muito com ele. Padre Marcos Vinícius. E já falei, se me permite, ele para comunicação. Padre Jair Oliveira, para falar de liturgia. Pronto. Comunicação Perfeito. e liturgia. Legal. Um vai completar o outro, Demais. Que bom. sem dúvida. Perdoe, teria mais uns 8 para falar. Mas posso ficar. Vai ter outras oportunidades, né? Padre Marcos Vinícius vai falar de Pascom. Comunica muito bem. Eu já aprendi muitas coisas com ele. Ele não sabe, não, mas eu estou falando aqui. E o Padre Jair é uma figura assim, de liturgia. Tem o canto na veia. Olha aí. Tem a liturgia, assim. É uma pessoa encantadora. Tem outros que eu poderia citar, né? Para a questão social, Padre Tarcísio. Os documentos da igreja, Padre Tarcísio da Vila Fátima. Eu citei de Guarulhos, tá? Sim. Porque de Goiás é um pouco difícil. Mas se você for lá, eu tenho alguns nomes também. Não, a gente chega lá uma hora. Sim. O barco tá navegando. É isso. Então, Tarcílio, muito obrigado, viu, de coração, pela dedicação, pela entrega e pela disponibilidade de estar aqui conosco. 20 minutos passaram rapidinho. Passaram rápido, tá Bem vendo? rápido. Ou foi mais de 20? Nem sentimos. 25. Daqui a pouco você vai ver. Então tá bom. Obrigado a você que nos acompanhou, né? E procurei falar de coração. Amém. Não tinha nada assim ensaiado, não. Acho mais de coração do que a leitura que o senhor fez pra nós, não tem como. Foi de coração, até embargou a voz aqui, né? Muito bom. Foi de coração mesmo. Então fica essa dica aí, nas férias. Aqui, ó. Nas férias, eu costumo dizer que um livro é uma viagem. Eu viajei para o Egito. Alguém fala, você não vai para longe, para a Europa? Não sei. Não. Quem lê, viaja, sem tirar passaporte. Voa nas asas do Espírito. Muito bom. Então a leitura dá asas, dá imaginação, dá conteúdo, dá repertório. Ninguém vai escrever nada se não ler. E ninguém vai dizer coisas profundas se não aprofundar. Eu estou apaixonado por esse livro, até peco pelo excesso. Ditos Anônimos dos Pais do Deserto, editora Vozes. Se você não tiver... É um pouquinho caro, né? Mas vale a pena. Se você não tiver tempo ou paciência para ler 600 páginas, vai no meu blog. Eu estou oferecendo alguns ditos que me tocaram o coração. Legal. Eu falei do foco, né? Sim. Mas eu não vou continuar porque já encerramos o programa. Queria agradecer, antes de a gente encerrar aqui, a Jacob Solar, que é uma empresa que faz instalação de placa fotovoltaica. Se você quer economizar na sua conta de energia, a conta de energia da sua casa ou da sua paróquia, da sua diocese, olha aí, é uma boa dica, né? Instale placa fotovoltaica e faça isso com a Jacob Solar, porque é uma empresa que promove a evangelização, tá bom? Do mais, só podemos dizer uma coisa, permaneça no barco, porque fora do barco, Não há salvação. glória a Deus. Que Deus abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Grande abraço, que alegria. Quero voltar. Por favor. Maravilha.